Gente, esse é o programa Jornada Feliz. Nós já estamos aqui na Rádio Restauração e Vida. Olha o Pierre aí na tela. Vai comentar daqui a pouco sobre a política, né, da nossa região, também do Brasil. Carlos Eduardo, que me ajuda aqui, ó, no programa. Deixa eu virar aqui. Eu estou aqui também, gente. A gente vai fazer um programa hoje voltado principalmente para as mães, viu? A gente vai trazer na hora do bate-papo um tema muito importante, os desafios de ser mãe, né? O que a palavra de Deus ensina sobre a educação dos filhos. Será que é possível ter sucesso na educação dos filhos? Vivendo hoje uma sociedade que é uma correria e às vezes as mulheres têm que estar conciliando, né, carreira com ser mãe. Será que existem alguns métodos para ter sucesso? Então a gente está aqui e agora nós vamos passar para a hora da notícia. Hora da notícia, os destaques da semana. É isso aí, nós damos continuidade ao programa Jornada Feliz nessa tarde de sábado, dia 11 de maio. E amanhã é Dia das Mães. Eu gostaria de mais uma vez mandar o meu abraço especial a todas as mamães que nos assistem. E eu quero, antes de nós começarmos essa parte da hora da notícia, que a gente sabe que é um pouco polêmico, é um pouco tenso, porque a gente tem que falar, né, daquilo que está acontecendo e nem sempre aquilo que está acontecendo é algo que realmente agrada, mas tem que ser mostrado, tem que ser falado. Eu vou deixar aqui, gente, o telefone da nossa rádio, da Restauração em Vida 104.9. Você pode entrar em contato aqui no telefone 3216-3202 e você pode estar fazendo o seu pedido de música, você pode estar fazendo o seu pedido de oração, você pode estar fazendo perguntas sobre os temas que nós trazemos na hora do bate-papo, mas eu quero passar esse telefone também, especialmente para você estar entrando em contato para estar participando de um sorteio, né? Nós trouxemos aqui no nosso programa sempre pedagogos, psicólogos, psicanalistas, e a doutora Kênia Mares Oliveira, que esteve participando conosco semana passada, olha que legal, ela deixou para nós sortearmos aqui 8 sessões de um tratamento, né, com ela, para estar ouvindo, né, você que quer estar tratando suas dores, que tem de repente assim, algo que precisa de ajuda, que precisa de alguém para ouvir você, né, nós vamos estar sorteando aqui na rádio 8 sessões de tratamentos com a psicanalista doutora Kênia Mares Oliveira. Então basta você entrar em contato aqui conosco na rádio no 3216-3202, você deixa o seu nome, você vai estar falando com a Ana Cristina e você vai estar participando do sorteio deste tratamento, desse acompanhamento, ok? Bom, e agora a gente vai passar para o bloco da hora da notícia. Antes de nós passarmos para este momento, já está aqui conosco o jornalista Pierre Magalhães, meu colega. Eu quero mandar um forte abraço para o meu grande amigo jornalista também, Ademir Reis, que sempre está nos acompanhando. Um grande abraço, um grande beijo, Ademir. Né? Aldair dos Santos, um grande amigo também, né? que está nos acompanhando sempre. Inclusive encontrei ele num evento semana passada da revista, então um grande beijo. Gente, mas vamos lá, a hora da notícia. Hoje a gente vai começar falando sobre fatos que estão acontecendo aqui na cidade de Uberlândia, né? E nós vamos estar falando sobre a manifestação que houve aqui em Uberlândia essa semana de estudantes da UFO fazendo ato contra cortes no ensino superior em Uberlândia. Essa matéria foi de destaque, inclusive, no jornal Diário de Uberlândia, né? Então, assim, gente, semana passada eu e o Pierre, nós estávamos aqui falando sobre esses cortes, né, de 30% nas universidades, e nós chegamos até a falar que isso realmente ia dar muita polêmica, porque assim, desagrada muita gente, né, e a gente sabe que os estudantes, eles são uma classe, assim, muito, vamos dizer assim, ativa, né, Pierre? Eles são muito ativos, eles manifestam, eles gostam de falar, né, e se não aceita algo, eles realmente se expõem e assim, se impõem também. E assim, aquilo que a gente falou está acontecendo, né, Pierre? Já começou as manifestações aí e contra essa decisão aí do governo Bolsonaro de cortar as verbas de 30% nas universidades. Exatamente. Primeiramente, boa tarde aos queridos e amados ouvintes aí da Rádio Restauração em Vida, nosso programa Jornada Feliz. Quero também compartilhar, Liliane, antes de mais nada, um grande abraço ao nosso amigo e estimado jornalista Ademir Reis, que eu carinhosamente chamo de mestre, porque muito dos pitacos aí que a gente dá na área de política foi
foi por impulso que ele sempre me deu na minha carreira aí, sempre estimulou bastante, enfim. Uma referência no jornalismo político aqui da nossa região. É a nossa inspiração aí. Então, nosso grande amado, nosso grande abraço ao mestre Ademir Reis. Bom, agora voltando ao nosso assunto, né? Parece que se tivéssemos combinado não teria dado tão certo, né, Liliane? Por quanto que a gente bateu nessa tecla semana passada. Realmente, as manifestações aconteceram, as manifestações têm acontecido e isso mostra o tanto que a classe estudantil ela é uma classe engajada, né? Que se inteira dos problemas aí e sabe daquilo que pode vir a acontecer caso realmente esse corte venha a ser de fato empregado aí. A reitoria da UFO alega que se porventura esse corte realmente acontecer, serão menos 42 milhões de reais para os custos da universidade. Isso quer dizer que o hospital de clínicas que já não funciona bem, vai funcionar menos ainda. Os estudos que vêm sendo feitos, as pesquisas que vêm sendo feitas na universidade, com o intuito de auxiliar aí a população, de trazer ganhos para nós todos enquanto cidadãos, serão inviabilizadas, né? São palavras aí da reitoria da UFO. Então, assim, gente, é algo assim a se pensar. É algo que nós, enquanto população, a gente pensa, pô, mas está na UFO, tá na universidade, não tem nada a ver com a gente. Tem, porque todas as pesquisas que a universidade faz, ela impacta diretamente aqui para nós, aqui da cidade, da nossa região. É melhoria de vida, é melhoria para nós todos, né? Então, assim, todos os avanços que a gente vê aí, seja na ciência, seja na agricultura, seja na área da geografia, seja, enfim, os levantamentos históricos, todos são produzidos dentro da universidade, né? Todos são pesquisas feitas por alunos, por mestrandos, doutorandos, e esse corte, se realmente vier a acontecer, né, realmente tem que se fazer um exame, se realmente precisa de fazer isso, Liliane. Assim, é um assunto realmente polêmico, Pierre, porque assim, envolve cortes, né? E nós sabemos que isso vai acabar de alguma forma afetando a população em geral, porque são muitas pessoas que dependem, inclusive, dos tratamentos da medicina. E 42 milhões de reais é muito dinheiro. Agora, gente, sinceramente, eu acho que nós podemos esperar pelos números que estão sendo mostrados na economia mais fortes por aí. E acredito eu, Pierre, que nem seja apenas nas universidades. Porque veja só, no início do ano de 2019, quando se iniciou o governo Bolsonaro, eles estavam fazendo uma prospecção de crescimento do PIB de em torno de 2,5%. E aí baixaram depois para 2,2% e agora alguns especialistas, inclusive, estão apontando um crescimento de 1%. Então, quando houve uma redução no número do crescimento do PIB, o governo Bolsonaro ele apontou um corte de cerca de 30 bilhões nos ministérios. E eles já estão sentindo o impacto disso aí, porque para a gente entender, quando há cortes nos ministérios, há também uma dificuldade de pagamento das bolsas de estudo, né? Então, assim, há também uma dificuldade no repasse de verbas para o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, infelizmente, esses 4 meses que nós estamos vivendo do início do ano de 2019, eles estão aí representando um momento de recessão. Então, assim, é uma situação caótica. O Brasil não está vivendo momentos muito bons, né? A gente vê aí esse corte nas universidades e pode esperar que vai ter mais corte, gente. A queda do PIB aí na arrecadação, isso representa que o governo vai cortar mais. Então, assim, vamos orar e torcer para que as coisas melhorem, porque esse início de ano de 2019 não está fácil. É só um comentário aí sobre a economia, falando sobre esse assunto, Pierre. Exatamente, Liliane. Eu assino embaixo o que você diz. Realmente há prenúncios de dias complicados, né? Nós, infelizmente, nós estamos batendo nisso desde quando começou esse programa, né? E a impressão que dá é que, tipo assim, a gente está falando aqui daqui uma semana, daqui 2 semanas, vai lá e acontece o que a gente vê aqui no programa. Né? Porque não é exercício de adivinhação. São notícias que nós não gostaríamos de dar, mas que temos que comentar porque está acontecendo. Exatamente, não é exercício de futurologia, não é exercício de adivinhação, não. São os fatos que estão levando
para aquilo que nós já estamos, de certa forma, antecipando. E é complicado analisar dessa forma, porque nós gostaríamos aqui, né, de tratar de um lado positivo, gostaríamos de tratar de, vamos colocar que o PIB está crescendo, uma maravilha, gostaríamos de tratar de que o governo estaria fazendo reajuste acima, né, no repasse das universidades ou nos investimentos para a população como geral, mas o que a gente vê é um corte atrás do outro. Aí, né, o nosso tempo não nos permite fazer uma discussão mais aprofundada do que levou o governo a fazer esses cortes, né? Será que a desconstrução de uma política anterior para a implantação de uma nova política, será que os governantes anteriores foram tão irresponsáveis a ponto assim, de secar com a riqueza do país, eles estão tendo que fazer tudo de novo, conforme eles apregoam? Enfim, é uma discussão que tem que ser feita, mas assim, o nosso tempo hoje não nos permite fazer essa discussão um pouco mais aprofundada, mas cabe a reflexão aos nossos ouvintes. Agora, ainda falando aqui sobre a cidade de Uberlândia, gente, foi manchete também no Jornal Diário de Uberlândia, boatos sobre vacinação estão atrapalhando a campanha de vacinação contra a gripe em Uberlândia. Então, Pierre, as pessoas ainda insistem em não se vacinar com medo de que quando se vacinarem vão pegar um resfriado. Porque o que acontece? 1%, né, existe realmente esse sintoma de que 1% da população que toma a vacina da gripe, às vezes pode ter uma reação de febre, mas isso, gente, olha, é uma reação assim, mínima, é 1% das pessoas, depende muito da condição do organismo. E, inclusive, Pierre, as pessoas alegam que não estão indo tomar a vacina por conta de ter medo de misturar a vacina com o vírus da dengue. E aí, o que você me fala sobre isso aí? Assim, é um negócio até complicado para a gente falar enquanto jornalista, porque, assim, o que a medicina comprova, o que a medicina leva para, vamos falar assim, para o povão, vamos colocar assim bem entre aspas, é porque é algo que já foi testado, já foi aprovado, já passou por inúmeros testes. Assim, só abrindo parênteses, esse assunto dessa vacina contra a influenza era de quando eu era assessor de comunicação na Secretaria de Saúde em 2014, já havia essa discussão, ou seja... Assim, antigo, é um boato que prevalece durante muito tempo, né? Eu já cansei de fazer nota em nome da Secretaria de Saúde para poder desmentir esses boatos, sabe, Liliane? Então, assim, é um assunto que infelizmente é recorrente, muita gente espalha esses boatos, é de maldade mesmo, sabe? É para causar o terror na população, para se divertir às custas disso, né? Vamos falar a verdade. É isso que acontece, infelizmente, assim, a gente percebe que é isso. Então, assim, são as fake news, né? São aquelas correntes de WhatsApp que vão para o cara ganhar audiência, para falar assim, eu consegui, né, difundir uma notícia falsa e deixar a população em pânico. Então, assim, pessoal, se tiver alguma dúvida, procure seu médico, procure o pessoal responsável lá pelas vacinas. Eu tenho certeza que todos ali estão aptos a dar as melhores informações a esse respeito e não tenham medo de tomar a vacina, gente. A vacina ela foi feita para melhorar para a gente, não para piorar. E assim, inclusive isso é muito grave, porque assim, cerca de 40% da população que está dentro dos grupos prioritários, ou seja, que necessita, que precisa mesmo tomar a vacina porque corre mais risco, estão deixando de ir se vacinar por conta desse boato. Então, gente, pense na sua saúde em primeiro lugar, né? Nós estamos vivendo tempos modernos em que a vacina que é lançada, essa vacina ela foi pesquisada, né? Então, assim, antes de você dar ouvido a um boato, pense primeiro na sua saúde, né? Então, assim, vá se vacinar se você está dentro do grupo prioritário, não deixe de receber essa vacina aí, que ela é gratuita. E com relação, por exemplo, à questão da dengue, o que os médicos geralmente eles recomendam? Se a pessoa ela está com o vírus da dengue, Pierre, então assim, se adia a vacina, mas depois, na hora que dá uma melhorada, vai, né, lá no posto de saúde e se vacina. Exatamente. Porque a gripe, essa vacina aí contra a gripe, ela previne 4 tipos de vírus da gripe, né? E a gente sabe que tem umas gripes que têm surgido por aí. Eu me lembro muito bem quando surgiu aquela gripe suína. Que terror que foi aquilo, né? Tantas pessoas morrendo. Então, gente, né, assim, você que faz parte do grupo prioritário, procure o posto de saúde, não dê ouvido a esses boatos, mas vamos realmente aos fatos. A gripe também anda matando muita gente aí. Liliane, só um comentário rápido a esse respeito, né? Esse ano fazem 10 anos, né, do surgimento aí da retomada, vamos falar assim, da gripe suína. Eu me lembro muito bem
H1N1. H1N1, isso mesmo. Eu li muito bem, eu mais novo, né? Eu fui para auxiliar num evento evangelístico, né? Ou seja, já estou nessa pegada já faz um bom tempo já. E a nossa função era passar álcool em gel na mão das pessoas para que ela pudesse adentrar o recinto, onde estava onde estava acontecendo ali as ministrações. Assim, de tão preocupado que a população estava por causa do surto. Aí agora sim, criou-se a vacina para evitar esse pânico, para evitar esse surto, vamos falar assim, e a população, por medo, por ignorância ou pela maldade de alguns, está ignorando o esforço que está sendo feito. Daqui a pouco a H1N1 volta aí, vai ficar complicado, né? É isso. É isso aí. Agora a gente vai entrar numa parte mais relacionada à política, né? Assim, inclusive aqui de Minas Gerais, foi muito comentado, e a gente vê que o governador Romeu Zema, né, que está lá governando lá de Belo Horizonte e tudo, né, o estado de Minas, ele tem enfrentado, Pierre, dificuldades em manter unida a base aliada ali na Assembleia Legislativa de Minas. Porque a gente sempre fala, né, pessoal, quando as pessoas são eleitas, principalmente para o executivo, cargos de governo, governador, prefeito, presidente, então a pessoa precisa ter uma base aliada, ou seja, na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Vereadores, para conseguir aprovar projetos que consiga governar de fato. E essa semana, o que aconteceu? O governador Romeu Zema, ele teve que telefonar para o governador de São Paulo, João Dória, que é do PSDB, para tentar conseguir uma intervenção dele com relação aos deputados do PSDB, porque eles estavam ameaçando, o Pierre, formar uma bancada independente e, segundo fontes, né, assim, com influência do deputado Aécio Neves. Ele que estava, parece, influenciando isso aí. E aí, Pierre, que situação, hein? Ai, Viviane. Esse ai aí, quando vem, é porque lá vem chumbo, hein? Bom, aqui a política de Minas, como diria o ex-governador Magalhães, e o telefone toca bem na hora que a gente vai fazer o comentário, mas nem por isso. Gente, programa ao vivo é assim mesmo, acontece. Achei que nunca fosse passar por isso. Glória a Deus. Mas enfim, como diria o nosso ex-governador, né, se eu não me engano, Benedito Valadares, falava que a política aqui em Minas é como uma nuvem. Uma hora você olha está de um jeito, e outra hora você olha e está de um jeito completamente diferente. Me perdoem se eu errei a referência, tá, gente? Mas a frase é essa. E o Zema, governador eleito pelo Partido Novo, ele derrotou justamente o PSDB, né, com o Antônio Anastasia ali disputando nas urnas. E criou-se um paradoxo muito interessante. Aquele partido que outrora era oposição, que era adversário, que outrora, né, criticava bastante, fazia aquelas propagandas políticas muito agressivas, né, de repente se torna o aliado de primeira hora do governo na Assembleia Legislativa. Primeiro paradoxo, né? Lembra da questão da nuvem que eu falei, né? Você olha, o cara era adversário. Olha de novo, é aliado de primeira hora. Aí, por influência do ex-senador, ex-governador, né, e atual deputado federal Aécio Neves, o PSDB está querendo desembarcar do governo do estado. Por quê? Para criar, segundo, né, fontes aí, uma bancada independente e criar uma identidade própria ao PSDB do estado, sob influência de quem? Adivinha? Do próprio. Aí o Zema, percebendo essa movimentação, entrou em contato com o senhor João Dória, governador do estado de São Paulo, que teoricamente não tem nada a ver com a política aqui em Minas, para tentar justamente um apoio. E o João Dória provavelmente deve ter telefonado para o diretório aqui de Minas para poder tentar debelar essa decisão aí. Mas aí, Liliane, nós temos uma outra questão em voga aí. As eleições presidenciais. Né? As próximas eleições presidenciais aí de 2022. João Dória, ele não esconde ninguém que ele quer ser presidente da República pelo PSDB. Então, É realmente uma intenção dele. Então, para isso, ele está
fazendo com que o PSDB gire em torno dele, criando influências e Minas Gerais, não vamos esquecer, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Então, qual que seria o plano? Já estou contando isso aqui agora, 3 anos antes, tá, gente? Eu tenho certeza que está sendo gravado e eu quero que daqui 3 anos a gente volte essa gravação aí para a gente poder colocar. Qual que é a intenção? É fazer com que o Zema seja candidato à reeleição, tá, ao estado, apoiando o João Dória como candidato a presidente da República. Né? Lembrando que em Minas Gerais ele tem o segundo maior colégio eleitoral do país e o Dória não vai querer perder essa batalha. Tudo na política é sempre feito hoje pensando no futuro, né? Exatamente. Sempre há segundas intenções, a gente pode falar. E inclusive essa questão aí do Zema ligar para o Dória, pessoal, acabou gerando um embate entre o João Dória e o Aécio Neves. Porque inclusive no PSDB lá de São Paulo, né, que tem o presidente do partido lá no estado, Marcos Vignoli, eles estão levantando a hipótese e eles realmente desejam que o deputado Aécio Neves, né, que foi inclusive governador por 2 vezes de Minas Gerais, ele foi senador também aqui por Minas, e assim, teve uma queda na popularidade devido às investigações na Lava Jato, porque ele ainda está sendo investigado. E aí, por último, nessa eleição, ele se candidatou a deputado estadual e teve cerca de 106 mil votos. Então, o pessoal lá do PSDB de São Paulo, né, assim, eles estão, Pierre, defendendo que o deputado Aécio Neves ele seja expulso do partido. Então, essa briga aí ainda vai durar muito, viu, Pierre? Não vai ser o primeiro embate, não. Essa questão da expulsão do Aécio já é uma coisa que vinha sendo cogitada há tempos, porque quando estourou aquele escândalo, que ao que tudo indica foi comprovado, né, já havia sido levantada a possibilidade de expulsão. Mas por que não foi feito isso, Guilherme? Por que o Aécio não foi expulso do PSDB? Porque estávamos em pleno período de campanha eleitoral, o Alckmin precisava do maior número de pessoas, né? O Alckmin, que foi o candidato ao presidente da República na época, pelo PSDB. O maior número de pessoas do partido aglutinadas a ele. E vamos só lembrar, Liliane, que o PSDB mineiro e o PSDB paulista, de uns anos para cá, tiveram alguns embates aí, justamente por conta da influência de um em cima do outro. Por exemplo, o Alckmin queria que o grupo dele elegesse o presidente nacional da legenda. Só que o Aécio foi, na época em 2013, se eu não me engano, eleito pela convenção como presidente do partido e lançou-se candidato à presidência da República. Por muito pouco, ele não ganhou as eleições na época, né? Então ele cacifou-se para que o PSDB se aglutinasse em redor dele. O PSDB paulista foi perdendo força. Quando aconteceu a questão da JBS, né, do Joesley, né, aí o jogo virou. Aí o PSDB paulista passou a ganhar mais protagonismo, tanto é que o Alckmin foi alçado a candidato à presidência da República, com o Dória como prêmio de consolação, porque o Dória queria ser candidato já nessas eleições à presidência. Mas foi eleito governador de São Paulo com um certo aperto aí, porque o PSDB paulista nunca tinha passado, já faz um tempão que não passava aí pelo segundo turno. Só para a gente poder fazer essa pequena análise aí. E a gente percebe que o governador, né, Romeu Zema, ele tem enfrentado, vamos dizer assim, dificuldades com relação ao governo, nesse sentido de ter apoio na Assembleia Legislativa, né? Inclusive, o peso que estava nessa decisão aí do PSDB se tornar uma bancada independente envolvia 6 deputados, Pierre. Né, o PSDB, ele elegeu no Brasil cerca de 77 deputados estaduais e 6 aqui em Minas. Então, complicaria mais aí um pouco a vida do governador no sentido de conseguir governar Minas. Se a gente for parar para pensar, 6 deputados em si, né, num universo aí de, vamos falar assim, de um número bem maior do que essa quantidade, eu não vou me recordar ao certo quantos deputados tem na Assembleia Legislativa, né? Fica aí, eu peço desculpas pela falha, mas não vamos lembrar. Mas 6 deputados não representariam tantos votos enquanto pessoas. Mas para quem já está em dificuldade, né, de ter apoio. Sim, mas o peso político da ausência do PSDB ali
com um governador iniciante, um partido iniciante na política, a ausência do PSDB causa muito desconforto, porque o governo, a gente não pode pensar, Liliana, num governo de estado somente em Belo Horizonte, somente ali na Assembleia Legislativa. A gente tem que pensar na região como um todo, né? E há regiões nas quais, incluindo Uberlândia, nas quais o PSDB tem uma certa influência, tem ali seus aliados históricos, né? O Partido Progressistas, né? Que é o partido do prefeito Adelmo Leão, historicamente ligado ao PSDB, né? E Uberaba com o PSD lá do Marcos Montes, que era filiado ao PSDB até um certo tempo. Então, sim, a região do Triângulo Mineiro, de certa forma, tem uma certa influência ainda dos cabeção lá do PSDB. Então, assim, perder essa representatividade, o governo perder essa representatividade junto aos municípios, essa capilaridade, né, que nós chamamos, que é o termo que a gente utiliza para a inserção da imagem do governo dentro dos municípios. Então, perder essa capilaridade representa muito mais do que simplesmente o voto dos 6 deputados. Então, assim, o Zema, se porventura ele julga interessante, né? E se ele colocar na balança e achar que é interessante o PSDB permanecer no governo, porque tem outra coisa, Liliane, rapidamente aqui. Se porventura o PSDB deixar desembarcar do governo, ele não vai desembarcar sozinho. Ele vai levar consigo alguns partidos que são de influência dele. A gente pode colocar aí o Progressista, a gente pode colocar o Democratas, a gente pode colocar, enfim, alguns outros partidos que historicamente são ligados ao PSDB. Então, assim, aí a dificuldade vai ser maior ainda, né? O peso político da ausência do PSDB na base do governo é um pouco complicado de administrar. Lembrando sempre, tá, gente? O PSDB entrou como adversário, entendeu? Passou a ser aliado de primeira hora e agora está querendo se tornar independente por conta de um protagonismo que o ex-governador Aécio Neves busca alcançar novamente no partido, com claras intenções. Vou contar mais essa pedra aqui agora, tá, gente? Hoje é 11 de maio de 2019, com claras intenções de ser candidato novamente ao governo do estado. Estou falando isso 3 anos antes. Posso estar errado? Completamente. Não é exercício de futurologia, volto a lembrar, o que a gente sempre fala. O que a gente fala no programa aqui é o que os acontecimentos vão levando. Pode acontecer uma catástrofe igual aconteceu aí quando houve a denúncia? Pode, mas o curso natural é isso. É o Aécio tentando aglutinar forças junto ao partido, junto aos municípios, para poder se viabilizar candidato ao governo do estado. Então, para isso, um dos primeiros passos seria marcar uma posição de independência em relação ao Zema, que seguramente vai ser candidato à reeleição, tá? Com o apoio do Dória. Então, esse é o jogo, Liliana. As cartas estão na mesa. Eles já começam a se movimentar politicamente pensando aí nas próximas eleições, né? Em política nada acontece por acaso. Como eu sempre falo, sempre há segundas intenções. Mas ainda falando sobre política, Pierre, né, gente? Olha só, uma outra questão que foi polêmica, é polêmica pura, que está assim aglutinando até mesmo nos meios de comunicação. Tem uma parcela da população que é a favor, outros são contra. É a questão do parecer, né, com relação à liberação das armas, que inclusive foi anunciado pelo governo Bolsonaro, né, durante essa semana, e a Câmara dos Deputados e o Senado apontou ilegalidades nesse decreto do governo Bolsonaro que libera armas aí para cerca de 19 categorias, Pierre. Né? Inclusive assim, o que eles alegam, né, essa comissão aí, é que essas mudanças elas não podem ser feitas por decreto, mas apenas por lei, ou seja, tem que passar pela Câmara, porque ferem as leis que foram feitas com relação ao Estatuto do Desarmamento. Isso. Liliane, é outra questão, não vou falar inédita não, mas é outra questão pouco usual. Eu não me recordo, nesses últimos anos, de ver Democratas, Rede, Sustentabilidade, Novo, PT, é isso mesmo, Partido dos Trabalhadores, tá? Votando juntos
em relação a determinada matéria. Eu não me recordo de ver esses partidos tão antagônicos entre si, que se digladiam tanto entre si na Câmara, ideologicamente falando, né? Votarem, né, se posicionarem unanimemente em torno de uma única matéria, contra uma determinação de um governo. Então, assim, para você ver o tanto que isso causa polêmica. E em relação ao que você levantou, Liliane, eu não sei se você se recorda, com certeza sim, nós somos as urnas para votar em relação ao referendo sobre o desarmamento. Se era para eliminar completamente o uso de armas para a população, ou se era somente para restringir da forma como está hoje. A população votou, eu sim, vou contar meu voto, inclusive votei para que se mantivesse da forma como estava. Eu não sou a favor do desarmamento completo, mas da forma como está aí, liberando arma para todo mundo. Né? Também não pode ser assim. Inclusive aí, estimulando a criançada. É complicado. Eu acho assim que é um assunto que ele tem que ser analisado com muita cautela, Pierre, porque inclusive uma das polêmicas que tem envolvendo esse assunto é a retirada da necessidade de demonstrar a efetiva necessidade para o porte de armas, porque hoje, né, para as pessoas terem esse porte de armas, então tem que comprovar a efetiva necessidade junto à Polícia Federal. Exato. Né? Então, assim, inclusive com relação, por exemplo, a classe de produtores, né, rurais, então tem que comprovar e a pessoa precisa ter mais de 25 anos, então estão pensando em retirar essa cláusula aí dos 25 anos e estende-se as armas para mais de 19 categorias, incluindo todas as praças das Forças Armadas. E há uma restrição quanto a isso, porque tem que se comprovar também junto à Aeronáutica, junto à Marinha, junto ao Exército. Então é uma questão que, na minha opinião, eu acho que não pode ser levada de qualquer forma, porque o impacto pode ser grande. A gente sabe que o governo Bolsonaro ele está cumprindo aí uma das promessas de campanha, porque foi uma bandeira política que ele levantou durante a sua campanha política e que o levou inclusive à eleição. Né, mas tem que ser visto com cautela, inclusive assim, prever a liberação de armas até mesmo também para a classe dos caminhoneiros. Então assim, gente, a classe de caçadores, colecionadores. Então assim, tem que ser visto com mais cautela, né? Não pode também sair liberando arma aí à torta e direito, porque é uma questão complicada, porque até mesmo os bandidos, Pierre, eles são atraídos também pela questão das armas. A pessoa tem uma arma em casa, a bandidagem é atraída por arma. E muita gente assim, que tem a arma, às vezes não vai saber nem manusear direito, né? Igual, por exemplo, o porte da arma. Vou colocar uma das categorias que foi liberada. A nossa categoria de jornalista, que é a que faz cobertura policial. Né? Não, nós dois efetivamente, não sei se infelizmente, ou graças a Deus, não desenquadraríamos nesse negócio aí. Mas os jornalistas que atuam aí na área policial teriam direito a esse porte. Agora realiza, Liliane, um colega nosso aí que de repente não sabe nem manusear uma arma direito, vai lá fazer um curso só para tirar o porte de arma, igual muitas vezes a gente faz autoescola para poder aprender a dirigir, faz tudo certinho na autoescola, depois que pega a carteira dirige de qualquer jeito. Então da mesma forma, o cara vai lá, faz o curso só para tirar o porte, depois manuseia a arma de qualquer jeito, não vai saber manusear, não vai passar por um treinamento ali constante. Aí chega o bandido, rouba a arma desse cara, ainda por cima, dependendo, perde até a vida. Né? Só para poder levar a arma. Então, assim, é uma situação muito mais controversa do que a gente pensa. É uma situação muito mais tem que difícil. ser vista com cuidado e devagar, né? Assim, se for realmente liberar esse porte de armas, tudo tem que ser feito assim, de uma forma bem analisada. Eu acho que tem que ter os critérios, sim. A pessoa precisa fazer um curso, precisa ser feita toda uma investigação, acredito, em cima da vida da pessoa, porque tem pessoas que têm desequilíbrio, né? Desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, aí a pessoa no momento de nervoso, às vezes não tem uma arma na mão, acontece uma tragédia. Eu costumo falar, Liliane, rapidamente, é uma frase minha, que se liberar para todo mundo o trânsito, que está, o nosso telefone caiu, o trânsito do jeito que está, o estresse do jeito que o pessoal anda estressado aí. Se cada um tiver uma arma na